E você está procurando alguém para te ajudar na interpretação do manual ANA? Ele é difícil, não é? Bem complicado de entender como produzir as evidências? Fique tranquilo que você chegou no lugar certo. Eu sou o Celis, consultor há mais de 30 anos, trabalho com inovação e desenvolvimento das empresas e aqui neste canal, neste momento, eu te ajudo a fazer a interpretação do manual da ONA. Nós temos larga experiência implantando a consultoria, implantando a acreditação dentro desses hospitais, clínicas e laboratórios. Já fui auditor por vários anos, fui inclusive instrutor de avaliadores e realmente gosto muito dessa área. E aqui nesta sessão eu gosto de fazer aí a interpretação do manual, ajudando vocês a fazer um bom trabalho com a ONA. Volto a chamar a atenção de vocês, nós temos o nosso Tira Dúvidas, que você pode contratar de acordo com aqui o link, ou contratar também as nossas mentorias, ou o nosso diagnóstico, ou até as nossas palestras na sua organização. É só seguir os links aqui embaixo, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês, passando o nosso conhecimento prático também, para que todos tenham uma boa noção. Lembro também que nós temos um e-book, que também você consegue entrar aqui no link e adquirir o e-book da primeira sessão. Tá muito legal, com bastante informação. A partir do momento que você concilia aqui com os nossos vídeos, você vai ter uma grande chance de conseguir a interpretação deste manual. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. O que esse requisito estabelece? Estabelece e monitora os critérios para admissão e alta dos pacientes. A orientação é muito parecida, né? Define critérios para admissão e alta interna e externa de pacientes na terapia intensiva, formalizado e atualizado periodicamente. As evidências, pessoal, nós vamos traduzir isso através de procedimentos, protocolos, eventualmente algum formulário ou fluxos. A minha dica é: faça o registro de acordo com esses protocolos e utilize bastante fluxos. O que é importante aqui, chama a atenção da gente, é como que você vai definir quais são os casos de alta e principalmente admissão interna e externa. Como é que você faz a alta do paciente? Quais são os critérios, quais são as observações que você deve ter, o que deve estar registrado lá no prontuário do paciente quando você faz a alta. Então, normalmente a gente trabalha com sistemas de informação e você às vezes está muito amarrado. Se o teu sistema de informação não tenha esses critérios que você consiga fazer um checklist, o que você pode fazer? Faz uma máscara no Word. O que é uma máscara? Você faz um texto padrão de acordo lá com o protocolo de alta ou de admissão e você copia e cola para dentro do teu sistema de informação e vai complementando as informações. Então, é uma dica bem legal. Então, se o seu software de gestão hospitalar, de informação, não tem esses critérios estabelecidos, porque isso pode variar de hospital para hospital, de acordo com o protocolo, dependendo do perfil do hospital, o que você vai fazer? Você vai fazer lá na descrição lá do procedimento, você vai colocar os critérios e você vai criar a máscara que o pessoal vai estar disponível lá no Word, copia e cola para dentro desses sistemas de informação e todo mundo segue o padrão. Isso facilita também lá para adesão ao protocolo, para fiscalização, para auditoria interna, revisão de prontuário. Então, isso facilita o acompanhamento, a fiscalização e o controle desses processos, ok? Vamos para o próximo requisito? Este requisito ele fala o seguinte: utiliza metodologia para classificação da gravidade do paciente, relacionando a taxa de mortalidade predita e ocorrida. Pessoal, embora esse texto seja mais complicado, assim, nada mais é do que a própria orientação diz o seguinte: utiliza-se de métodos baseados em evidências científicas para a classificação da gravidade do paciente conforme o perfil assistencial. O que é isso, pessoal? Quais são os métodos utilizados? Como é que isso vai traduzir isso? Através de procedimentos, aquelas partes mais administrativas, e os protocolos. Os protocolos para quê, pessoal? O protocolo para você evidenciar, ou seja, colocar as tuas referências científicas que validaram aquela metodologia.
Aí você pode utilizar formulário. Quando eu falo aqui em formulário, pode ser formulário impresso, pode ser um formulário preenchido no teu sistema de informação lá no software, pode ser fluxos e não esquecer da taxa de mortalidade, que é um indicador que está ali subentendido no manual e que muita gente não coloca e acaba não implementando essa taxa de mortalidade. Então, aqui, veja bem, mesmo no nível 1, ele está exigindo um indicador, pessoal. Ele fala, ele bem subentendido, a taxa de mortalidade. Então, tome cuidado, porque a gente passa batido, não dá muita importância para o nível 1. No nível 1, às vezes o manual ele coloca ali subentende. Então, ali está, se você ler o manual, ele vai mostrar para vocês ali taxa de mortalidade, que está justamente ali no caput, né, na descrição do requisito taxa de mortalidade predita e ocorrida que você vai fazer nesse sentido. Se você tiver qualquer dúvida como é que faz a taxa de mortalidade, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te passar a informação, ou então você pode até contratar nosso Tira Dúvidas, que a gente tem, né, uns minutinhos dedicados para você, só eu e você, para a gente esclarecer com todas as dúvidas que você tem. Você consegue agendar teus horários, marcar os teus horários, você faz o pagamento, é tudo seguro, e você vai ter lá a oportunidade de conversar comigo, né, online, para a gente poder esclarecer as dúvidas para vocês, ok? As dicas que eu dou para vocês das metodologias. Podem existir novas metodologias, outras metodologias, vai depender muito do perfil da organização, mas eu coloco aqui 3 dicas que você pode pesquisar se você estiver montando. Normalmente lá o médico, lá o responsável pela UTI, o enfermeiro lá também responsável pela UTI, ele já tem acesso a essas informações. Caso você tenha dúvida, também pode escrever alguma coisa para a gente aqui. Mas basicamente as principais, pessoal, nós temos a Apache, a SAPS, a SOFA e a Kisofa News também, que são metodologias para você poder utilizar para classificar essa gravidade do paciente, né? No caso da Apache 4 e a SAPS 3, os melhores ela é mais específica para prognóstico e benchmarking. Tá? A SOFA é ideal para monitorar falência de órgãos e principalmente sepse. E a Kisofa News é bons para triagem rápida e monitoramento precoce. Então são dicas que eu estou colocando para vocês, são só essas. Nós podemos utilizar outras de acordo com o perfil. Então aqui ficam as dicas que você vai colocar aí dentro da sua metodologia. Então quando você for descrever lá como que se faz a gravidade, você deve referenciar, você deve citar, não é só colocar lá como eu citei aqui. Aqui eu estou dando uma aula para vocês. Só a parte, não, você vai ter que colocar lá a referência científica, a validação lá das sociedades, ou seja, você vai colocar a referência bibliográfica validando essa evidência científica para o seu protocolo, ok? Vamos ao próximo? Estabelece metodologia para identificação de sinais de instabilidade clínica e fluxos de acionamento para atendimentos de urgências e emergências. Na orientação, ele diz o seguinte, manual: no atendimento ao paciente crítico, a instabilidade dinâmica se apresenta como rotina. Porém, faz-se necessário o estabelecimento de critérios para a identificação desta instabilidade e fluxo de acionamento para atendimento de urgências e emergências. Por exemplo, parametrização dos alarmes, sinais críticos de alerta e estabilidade clínica, entre diversos outros que você que trabalha na UTI sabe que existem. Como é que nós vamos evidenciar isso? Através da descrição do procedimento, através de protocolos clínicos, lembrando sempre qual que é a diferença de procedimento e protocolo. Eu gosto de chamar de diferenciar porque no protocolo eu coloco como obrigatório a referência científica. No procedimento não necessariamente, porque normalmente o procedimento pode estar relacionado a questões mais administrativas. E protocolo é ciência pura, é atendimento puro do paciente. Então coloque referência científica e chame ele de protocolo até para diferenciar nesses casos. Não que você não possa colocar uma referência científica num procedimento, mas eu gosto muito de separar porque facilita o quê, pessoal? Facilita no dia da auditoria. Porque quando você fala em protocolo clínico, você fica mais fácil de você conversar com o médico, conversar com o auditor. É uma dica bem bacana. Então você pode também evidenciar através de formulários ou fluxos também. Quais são as dicas que a gente pode colocar para vocês? Não só essa, não se limitem só a essa, mas essas são as principais. Então, dicas: monitoramento contínuo de sinais vitais, aí por isso que ele fala, né, como é que você faz a parametrização desses alarmes, a parametrização dessa checagem, score de alertas precoces, a gente pode ter, tem a EAP, tem a DWS, ou seja, score que SOFA, ou avaliação neurológica como escala de Glasgow, percebe? Então nós temos metodologias que você vai citar aonde? No protocolo clínico.
tá? Lá no protocolo clínico de classificação, de identificação de estabilidade clínica, nós temos que ter a referência científica, porque nós estamos falando de uma situação crítica da assistência. Nós estamos falando de questões administrativas, tá? Como você vai pegar, como é que você vai fazer o lançamento lá do medicamento, do medicamento de autocontrole ou de alta periculosidade, lá um medicamento caro ou de alta periculosidade ou de alto perigo de utilização, como você faz esse lançamento lá, como é que se dá baixa, como é que você faz o lançamento, você coloca no procedimento. E você coloca no protocolo aquelas questões mais relativas à técnica, ok? Identifica os riscos assistenciais do paciente cliente e estabelece ações de prevenção para a redução da probabilidade de incidentes. Pessoal, a gente já falou isso várias e várias vezes aí durante os nossos vídeos. Então, se você está acompanhando desde o começo, você vai perceber que nós temos várias vezes, citamos isso aqui, e a gente só está repetindo o que eu já disse no passado. Então, metodologia de identificação de riscos assistenciais, considerando as formas de comunicação com a equipe assistencial e paciente com envolvimento da família para planejamento de ações de prevenção de eventos, né? Ali está escrito eventos, mas é eventos adversos. Pessoal, nada mais é do que você definir o seu mapa de risco. E eu já vou lá direto para a dica, mapa de risco e contingência. Por quê? Porque eu já faço no próprio mapa de risco, como eu já expliquei, eu descrevo o risco, numa coluna, dá para usar o Excel, né? Descrevo o risco, descrevo a prevenção, faço a classificação, eu já sugeri isso no passado, a gente utilizar lá, né, o FMEA, faz a classificação e já faz a contingência para aquele risco. Volto a reforçar para vocês o risco, pessoal, quando a gente vai descrever e identificar o risco, dependendo do português e como você escreve, a contingência vai mudar. Percebe? Princípio de incêndio na UTI. Princípio de incêndio vai ter uma prevenção para o incêndio, mas na contingência, o princípio de incêndio é uma coisa. Incêndio na UTI inteira é outra. Percebe? Então, tome muito cuidado como você descreve o risco. Porque como você descreve o risco, a contingência vai mudar. Sério, eu posso fazer variações desse risco? Pode, assim como eu falei. Princípio de incêndio, incêndio total na UTI. Percebe? Você pode colocar setores diferentes, se a contingência for diferente. Percebe? Então, tome muito cuidado quando você for identificar os riscos com a redação desse procedimento, tá? Se você tiver dúvida, mais uma vez, pergunte aqui embaixo. Se for uma dúvida rápida, a gente responde lá rapidinho. Caso contrário, se quiser algo mais complexo, um tempo mais dedicado, o link está aí embaixo para você contratar o nosso Tira Dúvidas também, pessoal. Vamos para o próximo? Cumpre as diretrizes dos protocolos de segurança do paciente alinhado à política institucional. Pessoal, isso é a repetição de tudo que nós já vimos antes. Né? O cumprimento dos protocolos estabelecidos para o protocolo de segurança do paciente nada mais é do que são os procedimentos, são os protocolos, são os formulários, são os fluxos que traduzem o quê? Os protocolos de segurança relacionados ao quê? A identificação do paciente, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, a parte cirúrgica, né? Protocolo de cirurgia segura, protocolo de prevenção de quedas, prevenção de úlceras por pressão, principalmente no caso da UTI, e a higienização das mãos. São as diretrizes dos protocolos que a gente já viu várias e várias vezes aqui durante os nossos vídeos, mas que na UTI pode ter um viés mais técnico, um viés diferente, que eu posso estabelecer rotinas mais rigorosas, por exemplo, aqui dentro da higiene das mãos, por exemplo, eu posso mudar um pouco, deixar ele, torná-lo mais rigoroso dentro da UTI. Vamos ao próximo? Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança. A unidade cumpre os procedimentos estabelecidos nos protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança. Também repetitivo em relação aos demais requisitos que falam da mesma coisa aqui no manual. E as evidências, pessoal, são os procedimentos, são os seus protocolos, são os seus formulários relacionados à prevenção e controle de infecção, são os seus fluxos.
Aí a gente pode citar até o próprio manual, cita monitoramento e avaliação dos protocolos. Célio, como é que eu faço o monitoramento e avaliação dos procedimentos? Pessoal, através de indicadores, através da auditoria interna, revisão de prontuário, né? Indicador de adesão ao protocolo clínico, antibiótico terapia, os indicadores relacionados à antibiótico terapia, surtos, né? Procedimento para surtos, higienização, como é que eu faço as coletas de cultura, como é que eu faço coletas para água, controle microbiológico da água ou do ar, lá do ar-condicionado, fluxo para acidente, o material biológico dentro da UTI, que pode ser diferente de um paciente da unidade de internação, manejo do paciente, armazenamento, troca, higienização e descarte, ou a utilização também de equipamentos, né, de proteção individual ou coletivo, se for o caso. Como é que eu faço lá? Então, eu estou com um paciente lá, estou com um respirador num isolamento. Estragou o equipamento, o respirador. Como é que eu faço? Simplesmente pego aquele equipamento, tiro do isolamento e coloco numa outra sala para o técnico da manutenção ir lá e pegar sem nenhum cuidado? Então, quando eu falo em protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança, eu também tenho que analisar que quando eu falo principalmente aqui na parte de equipamentos, né, como é que eu faço se isso acontecer. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, pessoal, os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança, você vai pesquisar tudo o que pode acontecer. Inclusive, lá queimou uma lâmpada dentro da UTI. É na unidade de isolamento, como é que eu faço? Quais são os cuidados que o técnico lá, que o técnico da manutenção vai ter que ter para entrar naquela sala? O que ele vai fazer com as ferramentas que ele utilizou dentro daquela sala? Simplesmente ele vai colocar dentro da caixa de ferramentas, vai fechar e vai sair daquela sala? Ou ele vai ter que higienizar as ferramentas que ele utilizou? Percebe? São cuidados que a gente tem que ter dentro desses protocolos, pessoal. Cumpre as diretrizes de transferência interna e externa de informação entre as áreas assistenciais e profissionais para a continuidade da assistência. Basicamente, né, cumpre as diretrizes estabelecidas para a comunicação interna e externa de maneira clara e formalizada. Veja bem, formal, não é de boca, é formal, entre as áreas assistenciais e SADTs, equipe da unidade, profissionais ou serviços terceirizados, com o objetivo de realizar assistência segura e planejar a continuidade da assistência. Deve estar contemplados transferência de cuidados internos e externos. Então, a evidência através de procedimentos, formulários, fluxos, principalmente relacionado à passagem de plantão, meios e metodologias de comunicação, entre outros. Então, qual que é o ponto aqui, pessoal? Como que você transfere essas informações? Através do prontuário, através do documento escrito, de que maneira é feita essa transferência de informações? Bom, eu dei alta, agora estou transferindo esse paciente para a unidade de internação. Quais são as documentações que ele vai seguir? Qual que é o prontuário? O que tem que estar nesse prontuário? Quais são os cuidados? Isso está onde? Está no sistema? Como que você vai padronizar a transferência de informação, tanto interna quanto externa? Quais são os casos de transferência externa? Imagine que é um exame que vai para o laboratório, é uma peça para biópsia, percebe? É uma solicitação de bolsa de sangue. Então, nós temos que definir como que essa informação chega entre essa transferência de informação para que tenha sido válida e tenha sido transmitida de maneira eficaz, ou seja, que ela tenha sido transmitida com o objetivo de passar aquela informação. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um bloquinho de interpretação. Se você gostou, deixa o seu like, curte, comenta, para que a gente consiga ter mais projeções aqui no canal do YouTube, para continuar dedicando o nosso tempo para você e te ajudando nessa jornada de interpretação do manual. Até a próxima!